Olha que maravilha! Mais um dia se inicia, mais uma oportunidade de começarmos o nosso dia com os pensamentos bons e principalmente com saúde emocional. O que é saúde emocional? É quando eu sei lidar com as circunstâncias estressantes que chegam na minha vida, que até então eu não tinha controle daquilo. Então a saúde emocional, ela te traz inteligência emocional. Para quê? Para que você consiga lidar melhor com os problemas, com as adversidades da vida, com as decepções, com as frustrações que acontecem no dia. Então hoje a professora Ângela está mais uma vez aqui. Como eu disse para vocês, no mês de março nós estamos trabalhando como lidar melhor com o estresse do dia a dia, né? Sabemos que muitas vezes o estresse, quando eu não sei lidar, o que acontece? Isso vai somatizando no meu corpo, né? Vai somatizando as dores, vai somatizando a falta de sono, né? E o que mais vai ocasionando? A irritabilidade, né? O mau humor, a excesso de preocupação. Então, o estresse, quando eu não sei gerenciar ele vem sobre a minha vida me gerando muitas consequências. Então, o que é o estresse? Então, o estresse pode ser qualquer coisa que faz de você não parar mais de pensar naquilo, ou até mesmo uma circunstância que chegou até você e aquela circunstância não deixa você dormir, faz você ficar pensando. E o primordial, o estresse, ele é um do casanô que muitas vezes acontece. Como é que eu posso gerenciar melhor meu estresse? Sabe quando a gente quer controlar aquilo que nós não podemos controlar? Sabe quando a gente queremos tentar controlar aquilo que é incontrolável? Pois é, vocês já passaram por isso? Eu já passei. Imagine, olha só, o que te ocasiona estresse? Quando você quer controlar algo, aquilo que não é controlável, aquilo que é incontrolável. Ou seja, por exemplo, nós estamos vivendo nessa época de pandemia. Então, a pandemia em si é uma incerteza que nós não sabemos o que vai acontecer, né? Nós não sabemos se vai passar, se vai demorar para passar, como é que vai acontecer. E aí acaba a gente vendo muitas notícias, né? Acaba a gente vendo muitas circunstâncias através disso. E aí vai gerando em nós o que? Muitas vezes angústia, né? Então muitas vezes, por exemplo, o que te pode querer controlar aquilo que você gostaria que fosse controlado? Por exemplo, vamos dizer que você queria muito, já passou por essa experiência? Ai, como eu gostaria que aquela pessoa fosse igual a mim. Ai, como eu gostaria que essa situação mudasse. Ai, como eu gostaria que essa circunstância que eu estou vivendo eu não estivesse vivendo. Olha só, isso já significa que você quer controlar aquilo que você não pode controlar. Quando nós queremos controlar aquilo que nós não podemos controlar, geramos em nós um efeito maléfico, que é o estresse. E aí, consequentemente, vai gerando o excesso de preocupação na nossa mente. Então, gente, guarde uma coisa. Lembre-se de uma coisa. Geralmente, quando nós estamos passando por alguma coisa, nós falamos assim: ai meu Deus, eu não queria que fosse assim. Comece a mudar. Comece a fazer esse tipo de pergunta. Observe, será que no dia de hoje você está sofrendo, você está perdendo o teu sono, você está tirando a sua paz interior por causa daquilo que você não consegue controlar? Observa, nós não podemos controlar os agentes externos, as circunstâncias externas, né? Uma doença, uma enfermidade, uma dor, uma frustração, uma decepção. Nós não podemos controlar isso. Mas sabe o que nós podemos controlar? Nós mesmos, mediante essa circunstância. Mediante essa circunstância. Então, muitas vezes, acontece de nós estamos passando por algo, ficando cada dia mais estressado por causa daquela situação, não vai ter solução. Então, quando nós
começamos a mudar os nossos pensamentos. Então, por exemplo, se você hoje estiver passando por alguma circunstância que você gostaria que aquela circunstância não fosse daquele jeito, você queria que fosse do seu jeito. Então, quanto mais você quer algo do seu jeito, é algo que você quer controlar, aquilo que não pode ser controlado. Então, qual é o tipo de pergunta que você tem que fazer? Você tem que fazer assim, em que eu estou aprendendo com essa situação? Porque se você fica assim, por que essa situação não é assim? Essa situação tinha que ser assim. O que acontece? O teu cérebro entende que aquilo é um problema. Enquanto nós temos um problema, o cérebro não trabalha para a solução. Então, quando você muda a pergunta para o teu cérebro, isso faz com que ele trazer daquela pergunta a solução. Quando você faz a pergunta assim, bom, eu sei que nesse exato momento eu não posso mudar essa situação, mas o que eu posso aprender com essa situação? Olha como muda. Quando você faz essa pergunta para o teu cérebro, automaticamente o teu cérebro vai trabalhar novas conexões para a solução daquele problema. Ou seja, aquele problema já não se torna um fardo, aquele fardo angustioso para você, se torna para você uma lição de vida, um aprendizado. E aí, consequentemente, você vai aprender a lidar melhor com as circunstâncias estressantes que acontecem em nossas vidas. Como eu disse para vocês, não tem como nós controlarmos nada. Os lados externos, a circunstância que acontece conosco. Mas nós temos como controlar o que está sobre mim. Que são as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E as nossas perguntas que nós fazemos para nós mesmos, questionamentos, na hora daquela circunstância. Então, se hoje você estiver com excesso de preocupação, não conseguindo dormir muito bem, ou até mesmo angustiada por uma situação, será que você está se preocupando com aquilo que não tem como controlar? Será? Comece a mudar. Comece a mudar os seus pensamentos, comece a mudar a sua pergunta para o teu cérebro, porque a partir do momento que você muda a pergunta, você muda o seu estado emocional. Então, será que no dia de hoje, se você fazer essa pergunta, no que eu estou aprendendo? Ângela, mas está doendo demais essa situação, é muito difícil. Pois é essa situação difícil que você está vivendo que você vai aprender algo. Nós, seres humanos, só evoluímos com os aprendizados da vida. Então, no dia de hoje, faça essa pergunta. O que eu estou aprendendo com essa situação? Aí, consequentemente, você vai aprender a lidar melhor com o estresse do dia a dia que vem chegando em nossas vidas sem nós mesmos perceber. Tudo bem, meus amores? Um grande beijo! Coloque a dica em prática que eu tenho certeza que você vai aprender a gerenciar melhor o seu estresse. Um beijo, meus amores! Fiquem com Deus!